Então, muito bem-vindo. Vamos começar essa live, pessoal. Boa noite. Vamos começar a live. Será que atletas precisam de carboidrato? Para responder vocês, temos aqui Alessandro Medeiros, um ultramaratonista, um ultraatleta, que vai se apresentar agora para a gente começar essa live super quebrando dogmas. Seja bem-vindo. Obrigado, doutora. É um prazer estar com você aqui. Te admiro muito o seu trabalho. Já me acompanhou por um tempo aí, né, nas 10 meias maratonas que fizemos. Alguns resultados aí, você deu uma olhada. É um prazer estar conversando com você, com o seu público, né? Meu nome é Alessandro Medeiros, eu moro aqui na Flórida com a minha família. Sou atleta de endurance há mais de 20 anos aí. E agora a gente está quebrando alguns paradigmas aí. Graças a Deus eu encontrei a low carb, a cetogênica, e agora estou na carnívora. E vamos aí discutir um pouco sobre esses mitos, né? Tentar quebrar os mitos aí dos carboidratos essenciais para os atletas, que a gente já viu que já foi por água abaixo. Exatamente. Então, pessoal, eu vou começar explicando para quem é essa live. Então, eu convidei o Medeiros, falei, Medeiros do céu, você precisa me ajudar aqui. Por quê? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas, principalmente as que estão agora assistindo ao vivo, que estão começando a mudar a alimentação por vários motivos, mas elas gostam de praticar esportes de alta intensidade. Então, o que vai acontecendo de alta performance? Elas começam a praticar esses esportes que requerem muitas horas de treinamento e aí começam a reintroduzir os carboidratos para aguentar essas horas todas, porque logicamente se você se exercita por horas e depende de carboidrato, você vai precisar depender de alimentação rica em carboidrato a prova toda. Então, para quem está fazendo low carb e não está conseguindo se adaptar aos treinos, essa live é para você. Para quem acha que carboidratos são essenciais para qualquer tipo de esporte, nunca ouviu falar sobre as estratégias que a gente vai falar hoje, também você vai se divertir muito aqui falando sobre isso. Para ficar muito interessante para vocês, não adianta eu ficar explicando teoria, não. Eu vou perguntar para o Alessandro, bem focado, como é que vocês vão entender que a nossa ciência nutricional esportiva também é baseado em dogmas e a gente ficou com um cabrestão, ó, nos últimos 50 anos, ignorando uma outra bela possibilidade. Então, Alessandro, quero primeiro que você me conte. Você é triatleta, você é ultramaratonista, atleta de endurance faz 20 anos, mais de 20 anos. Queria saber de você, primeiro, há quanto tempo você descobriu essa alimentação? E antes dessa alimentação, você tinha alguns problemas com a alimentação durante a prova? Perfeito, doutora. Sem dúvida, eu descobri a dieta cetogênica, não, a dieta paleo em 2018, através dos livros, né, e através de pesquisas. Aí veio os atletas low carb, depois veio o blog do Dr. Souto, aí veio todas as fontes que eu comecei a beber, é, doutor Jason Fung, você, doutora Janaína, enfim, vários, doutor José Neto, todos que vão estar junto com o nosso documentário, né? E como um atleta comum, principalmente de longa duração, a gente, é óbvio que a gente comia muitos carboidratos. Era pré-treino, era pré-competição, jantar de massas, os géis de carboidratos a cada 30, 40 minutos. Antes da largada tinha os géis de carboidratos, as de bebidas isotônicas, e isso causava muito desconforto em mim. Mas só que como a gente pensava pelas diretrizes, né, que nos falam para consumir um alto consumo de carboidrato nos treinos e nas provas, a gente achava normal, né? Eu achava muito normal ter desconforto na prova, ter. Conta em detalhes, Alessandro, que tipo de desconforto aí? Porque muitos atletas acham que isso é normal, igual você achava, e que não é possível se sentir melhor se exercitando. Então, conta pra gente. Pode contar que a gente está aqui com um médico. Não, principalmente para mim, no meu caso, era muita dor de barriga. Eu tinha muita dor de barriga nos treinos e durante as provas também. Principalmente durante as provas longas, nas provas de Ultraman, que são 3 dias de provas.
Então, no terceiro dia, então, eu já estava com o meu sistema digestivo totalmente descaracterizado, enfim. Dor de cabeça, dor de barriga, estufamento abdominal. Estufamento abdominal foi até quando me deu a sacada que tinha alguma coisa errada com o meu organismo através de uma foto. Eu vi uma foto minha numa prova e eu falei, como é que eu estou com essa protuberância abdominal, né? Aquele inchaço, né? Sim. Então foi isso. Basicamente, no meu caso, foi diarreia, inchaço abdominal e dor de cabeça em alguns momentos, né? E dores musculares, né, Maíra? Acabava de um treino, eu ficava inchado, né? Eu ficava totalmente inflamado, as pernas, então, os membros inferiores, depois de um treino de bicicleta, ficava bem inchado, um edema bem grande, né? Então tinha que levantar a perna para cima, todo aquele procedimento que a gente conhece, né? Pós-prova, então, nem se fala, né? Pós-prova era derrota total, era maca. O meu marido é triatleta, mas ele é É, triatleta eu sei. totalmente. É. E ele tinha os mesmos problemas que você. Ele tinha. Era super comum diarreia no meio da prova. Eu, que Isso. não conhecia muito o mundo do esporte, falava: gente do céu, isso não é normal. Como é que pode parar no meio da prova, ter diarreia, continuar jogando, treinando, com dor abdominal, o pós-treino, né? Muita dor, Muita dor. muito tempo para recuperar. Eu lembro que a fitinha do Ironman dele ficava justa no punho, Apertada, de isso, tanto isso. inchaço. Você alguma vez já quebrou em prova também? Explica Já para o quebrei. povo o que O é que que é quebrar, quebrar, né? Alessandro. Quebrar, você chega a um limite que nem a suplementação você consegue mais digerir, né? O seu corpo ele não aceita mais. Então, você acabou todas as suas fontes de energias vindas do carboidrato, do glicogênio muscular, hepático, e simplesmente seu corpo desliga. Ele fala, ó, não dá para ir mais, porque você não sabe acionar as fontes de gorduras, são as melhores fontes de energia que a gente tem, para mim, ao meu ver, hoje e te leva para você fazer coisas extremas, como correr 3, 4, 5 dias sem precisar repor nenhuma fonte de energia. Então, o carboidrato ele tem um limite de você, quem está ouvindo a gente, ele tem um limite, né? Você não consegue mais, mesmo você ingerindo, você não consegue mais processar ele. Eu já quebrei em várias provas e tive que diminuir o ritmo. Enfim, mesmo colocando carboidratos para dentro, tive que diminuir o ritmo até o finish line, né? Isso é bem comum. Com a cetogênica, com a carnívora, você não tem esse tipo de problema porque você tem bastante energia acumulada através de gorduras. Mas Exatamente, pessoal. Isso é algo que muda, né? Eu vou explicar de uma maneira um isso, pouco por didática favor. para todo mundo entender. Então, assim, qual é a diferença entre um atleta que treina com carboidrato e um atleta que treina com gordura? Então, eu vou mudar a pergunta para vocês. O que vocês acham que é mais fácil? Carregar 2.000 calorias de energia e depois que essas calorias não duram mais de 2 horas aí, depois que essas calorias acabarem, você ter que continuar comendo o tempo inteiro para repor essas calorias. Lembrando que antes da prova você tem que comer, durante a prova você tem que comer assim que acaba essas calorias. E chega uma distância perto de, além de uma maratona, né, Alessandro? Começa a É, ficar um pouco mais difícil de você comer, porque é tanta inflamação, é tanta osmose, que você osmose, começa a isso. ter sintomas de náusea, distensão abdominal e diarreia. Então, essa é uma opção. Agora, olha só a outra opção que o nosso corpo possui e você pode, talvez, querer usar essa estratégia na sua vida, assim como o Alessandro mudou. Então, você tem mais ou menos 40.000 calorias, não 2.000, tá? 40.000 calorias. E a melhor coisa, quando começa você ter esses estoques infinitos e tem uma proteção contra essa quebra. Essa quebra que o Alessandro falou é uma pane energética, porque o que acontece? Você pode até ter glicogênio ainda no seu músculo, mas o que acontece? Esse glicogênio do músculo ele não consegue ser usado pelo seu cérebro. Falta açúcar para o seu cérebro e você não consegue mais ingerir a quantidade de açúcar que você precisa para suprir esse cérebro. Então, a hora que o atleta quebra na prova, é justamente uma pane energética no cérebro por falta de glicose.
E mesmo comendo todo aquele açúcar do gel, do isotônico, chega uma hora que você não consegue mais absorver, tamanha inflamação do trato gastrointestinal. E mesmo náusea por não aguentar o sabor, né, Alessandro? Isso, É super isso, comum não isso, é. tolerar. Até o Então, cheiro, essa até o foi cheiro. exatamente. Nossa, eu lembro. Imagina você que faz ultra, né? Porque eu lembro do meu Uhum. marido. Ele teve uma hipoglicemia reativa uma vez num Iron lá de Lanzarote, no meio da madrugada. E a Uau. única coisa que tinha era restos de barrinha, de tudo Uhum. carb loader, né? Aham. Gente, ele olhava para aquilo e ele, não, 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 não. Porque é uma intolerância a ponto de você não querer, né? Então, essas 40 mil calorias que a gente tem dos nossos estoques de gordura, elas são super estáveis. E o que acontece? O seu fígado consegue usar essa gordura, quebrar em pedacinhos pequenininhos, que a gente chama de corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos ultrapassam a barreira hematoencefálica e são usados como combustível adorado pelos seus neurônios. Então, essa é uma forma de prevenir a quebra nas provas de longa duração, porque você não está dependendo da glicose, você está dependendo muito mais dos corpos cetônicos que o seu corpo já fabrica. Mas, Alessandro, apesar dessa maravilha toda de alternativa, conta pra gente quanto tempo você escolheu para fazer essa mudança e quanto tempo sem prova você ficou, sem competição, para se adaptar a essa nova forma de obter energia. Porque, pessoal, não achem que tudo tão maravilhoso assim. Você passou a vida inteira usando as suas mitocôndrias só para queimar açúcar, carboidrato. Uhum. De repente, você faz essa mudança, você tem queda esperada. E você precisa de uma adaptação. Agora o Alessandro vai falar para a gente dessa adaptação dele. Perfeito, doutora. O que aconteceu também é que logo após eu fui para o Mundial de 2018 no Havaí, Mundial de Ultraman, Nossa, nessa mesma pegada. High sei. carb e quebrei a cara lá, né? Eu passei muito mal. São 3 dias de prova também e a natureza da ilha do Havaí ela é muito agressiva, principalmente nas duas maratonas que a gente, para finalizar a prova, você corre com lava dos dois lados, então o sol tremendo, é o Nossa. calor, é assim, impressionante. E chega em vários momentos lá que tive que andar durante a prova, enfim, era bem desgastante. Após o 2018, esse Mundial, eu falei, não, eu vou voltar a estudar a cetogênica, a low carb, e vou ver como é que funciona isso. E comecei a aplicar após o Mundial de 2018. E eu fiz a qualificação para 2019 também. E eu decidi ir em cetogênica, Mundial de Nossa. cetogênica. Eu fui o primeiro atleta relatado pela organização, a gente não tem como provar que fez a prova em cetogênica, primeiro mundial atleta feito em cetose. Lá eu comi ovos, bacon e carne moída com batata doce, doutora. É isso Delícia. aí. Totalmente diferente, totalmente energizado, totalmente assim, sem dor muscular no segundo, no terceiro dia. Então, minha mudança aconteceu com a palio, comecei a introduzir a palio, tirei todos as Os tranqueiras, processados. os Uhum. processados, ultraprocessados, os produtos de esporte, né? Os suplementos. Desculpa, eu Sim. estou ruim hoje de cabeça. Os suplementos eu tirei todos, principalmente vindos de carboidratos processados. Aí já vim fazendo e já estava treinando. Então esse processo veio muito rápido para mim. Não tive a gripe low carb, não tive nada, porque eu fui tirando aos poucos e fui treinando devagarzinho, devagarzinho, me adaptando. E logo Tá, depois eu me. o seu volume de treino, quando você estava treinando para essas provas, era bem estúpido, assim, bem grande o volume? Ou você fazia Puxa, volumes menores quando você começou a fazer essa adaptação? volumes menores. O jejum entrou nos regenerativos, são corridas e bikes com a frequência cardíaca bem baixa em curto espaço de tempo, como 45 minutos, 50 minutos, Método MAF? bicicletas. Isso, tudo no método MAF, Ah, que isso, isso. maravilha, pessoal. Então Eu vou foi assim, traduzir para quem não sabe, tá? Então, olha só foi, que maravilha.
Se você muda a sua dieta para queimar gordura ao invés de Perfeito. queimar açúcar, você está estimulando o seu corpo a passar por uma adaptação para começar a queimar gordura com qualidade. Esse período de adaptação que o Alessandro disse não ter sofrido muito, é comum que se sofra bastante. Então, Uhum. se não é o seu, se você está sofrendo no momento, saiba que é normal, é esperado de 4 semanas até meses. Então, é importante que você saiba que cada pessoa tem um metabolismo e que adapta a queima de gordura melhor ou pior. Então, olha só que legal. O raciocínio é, você precisa de uma série de mudanças metabólicas em enzima, em genes, para começar a queimar gordura melhor ao longo das semanas ininterruptas que você entra em cetose, certo? Depois que você entra nessa fase de queimar gordura bem, você entra num estado de adaptação que te permite treinar bem. Esse método, que é mínima, como é que é? É maximum. Máxima Ah, frequency adaptation, peraí, né? maximum aerobic function. Isso. E aerobic function. Isso. Isso. Então, é a função aeróbica máxima. Esse método foi desenvolvido por um médico na década de 70 que cuidava de atletas de endurance com overtraining, com lesão por overtraining. Então, o que esse médico descobriu? Que treinando numa frequência bem mais baixa do que a gente acha que é o ótimo para treino, para desenvolver, você consegue, com uma frequência bem mais baixa, entrar na sua capacidade máxima de queimar gordura. Isso quer dizer o método MAF. Então, é uma fórmula, não é perfeito isso, tá? Mas é 180 menos a idade. E aí, dependendo se você usa muita medicação, se você tem alguma lesão importante e tal, é mais baixo ainda. Mas é mais ou menos de um jeito roughly said, é 180 menos a sua idade. Daí você tem que treinar nessa faixa. Abaixo disso, entre 10, né? 180 menos a sua Yeah. idade, e aí você varia 10. Esses 10 são super difíceis de treinar, mas eles garantem que você desenvolva a sua capacidade aeróbica máxima. Então, você vai queimar gordura melhor ainda. Então, isso que o Alessandro usou para combinar, talvez tenha sido o motivo pelo qual ele não sofreu tanto Isso, na adaptação. sem dúvida. Fantástico, Alessandro. Adorei É, saber disso. O MAF eu já treino já há muitos anos pelo MAF, né? Então só eu mudei a alimentação, ele se encaixou muito bem. Eu oriento todo mundo a fazer dessa forma. Quem não conhece o método MAF, hoje em dia a internet tem várias informações aí, é só ir lá buscar, mas qualquer dúvida, fala com a gente. Mas então a minha adaptação foi muito rápida, doutora Maíra. Foi muito, muito rápida e logo depois eu já estava em cetogênica, enfim, já estava mordendo a orelha de tanta energia E e conta pra gente treinando. da sua recuperação muscular também. A recuperação muscular é incrível, né? Após todos os meus treinos fortes e intensos, longos, a recuperação parece que você não fez nada no dia anterior, não é nenhuma mágica. Você sente um desconforto, é óbvio, um desconforto ali, aqui, mas nada comparado ao que eu sentia antes. Tanto que me prejudicava nos treinos próximos, né? Então, se eu tinha um treino muito longo, como ontem eu corri 30 quilômetros. Se eu corresse 30 quilômetros na pegada antiga de high carb, enfim, hoje eu já não treinaria direito. Mas hoje eu já treino direito, já treino extremamente 100% de energia. A inflamação é baixíssima, a sua disposição é alta para o próximo treino. E isso daí te leva um acréscimo atlético melhor, né, doutora? Porque se você tiver uma recuperação melhor, você na próxima sessão de treinamento, você vai treinar melhor, você vai ter um ápice melhor, né? Então, encaixou muito bem para mim, principalmente na inflamação muscular. Maravilhoso. E aí, Alessandro, conta pra gente sobre as suas provas, porque as pessoas também não sabem nem as distâncias direito. Não, Eu é sei a do isso. Ironman, que é a que o meu marido faz, Iron e X3, que é 3,8, 180 de bike e 42 quilômetros de corrida, que é uma maratona. Agora, pessoal, o Alessandro vai muito além do que isso. Então, eu quero que vocês primeiro visualizem as distâncias que ele faz, e aí a gente vai falar sobre a falta de carboidratos. Então, o Ultraman, ele é uma prova totalmente diferente. Já acontece há 36 anos, mas é uma prova muito restrita para atletas selecionados. Tanto que é uma prova diferente que você não vai online e faz a inscrição sua online. Você manda o seu currículo para organizadores da prova, para os diretores, e eles te escolhem. Então, para você ver
um nível da coisa, né? Para você não pegar pessoas que não estão preparadas fisicamente, mentalmente, espiritualmente para essa prova. O Ultraman ele é composto de 10 quilômetros de natação, 421 quilômetros de bicicleta e 84 quilômetros correndo. Então é dividido em 3 dias. O primeiro dia a gente nada 10 e pedala 145. O Tá. segundo dia a gente pedala 276 quilômetros. E o último dia a gente faz as dupla maratona para fechar a prova. Uma Então, pergunta, quanto tempo de sono você tem? aí depende, você tem 12 horas para terminar cada dia. Quanto mais rápido você terminar, mais tempo de recuperação você vai ter e mais sono. Mas, na verdade, você não dorme. Na minha prática, você não dorme bem, doutora Maíra. Você fica ligado, né? Principalmente em Com cetogênica, certeza. eu não conseguia desligar, sabe? Eu tive 2 dias muito ruins, né? Eu só fiz um mundial em cetogênica e isso no segundo dia, principalmente no segundo dia, eu não consegui desligar. O meu sono foi péssimo no Eu segundo imagino. dia. Mas Tá. você não consegue, assim, recuperar. Você consegue se alimentar melhor, enfim, descansar, pensar Uma para o próximo curiosidade. dia. Eu sei que tem Uhum. muitos atletas que alucinam depois, entre o segundo e o terceiro dia, atletas que fazem carb loading mesmo. Mas eu queria saber de você, porque o fato de você não ter conseguido dormir também é possível, né? Você chegou a alucinar por falta de sono? Não cheguei não. Mas Ah, são provas muito longas, né? Imagina você pedalar aí 276 quilômetros, é muito tempo em cima de uma bicicleta. com certeza. Correndo também é a mesma coisa, né? Então, de vez em quando você vê uns gnomos aí, mas é normal. Certo. Então, Alessandro, conta pra gente sobre esses dias aí, então, os 10 quilômetros de natação. Como que você compara a época que você fazia o carb loading com essa natação de 10K no outro Ultraman que você fez em cetogênica? Como que Pô, foi essa estratégia, a diferença? Pô, legal. Então, a minha estratégia antigamente era a cada 35, 40 minutos um gel de carboidrato na natação, porque é obrigatório em um caiaque te dando suporte para ver se acontece algum Sim. problema e te dando Uhum. líquidos e alimentação para as pessoas. Então, nesse primeiro momento de high carb, a cada 30, 40 minutos era um gel de carboidrato. Comparando com cetogênica, era água e isotônico somente, né? Perfeito. E E antes da são prova três da horas, natação, 3 horas mais ou menos que eu faço nadando. 3 horas, 3 horas e 20, 40, depende do mar, né? Depende, é alto mar que a gente nada. sim. E antes da prova da natação, porque provas, como eu já fui para várias viagens Uhum. internacionais para isso, a gente vê o pessoal fazendo um carb loading absurdo antes de colocar o swimsuit e entrar e deitar, né? Tipo, a gente nada na horizontal e a gente acabou. Você vê o pessoal comendo macarrão em pé frio do Tapoera, assim, sem parar, tomando um monte de gel antes de pular na água, e aí pula na água e fica tomando gel com apoio. Meu marido já fez maratona aquática também, e ele tinha Uhum. apoio, era da época do carb loading, então ele comia umas coisas inacreditáveis, do tipo, nossa, eu nem lembro, coisinha com Nutella. Você fala, gente, pelo amor de Eu Deus. também, eu também. Nutella, eu jogava nos meus treinos, nas provas também. Não, é como você mesmo fala, você tem que tirar todo o conhecimento que você tinha, né, doutora? Jogar tudo fora e renovar todo esse novo conhecimento, né, com a ciência do seu lado. Principalmente a natação, por você ficar na horizontal, né, eu não entendo, assim, como a gente não passava mais mal, né? Pois é, Enfim, era pra gente passava primeiro pela jantar de massas na noite exato. anterior, né? No mundial, quando eu fui em cetogênica, todos os dias eu larguei em jejum, todos os dias, em 16 horas de jejum. Que legal. Eu chegava e me hidratava somente com isotônicos e corpos cetônicos exógenos eu usei também. Desculpa, eu Ah, que esqueci. legal. Usei o corpos cetônicos exógenos antes da largada. Então eu nadei praticamente aí 3, 4, 5 horas. Eu só me alimentei no primeiro dia, se eu não me engano, nos 60 quilômetros de bicicleta. Já tinha saído da água e nos 60 quilômetros de bicicleta que eu comecei a me alimentar com torresmo, né? Eu comecei a ingerir torresmo.
Aí foi Legal. ovos cozidos, enfim. No segundo dia é mais foram ovos mesmo e corpos cetônicos exógenos e isotônicos, basicamente isso. E no terceiro dia a mesma coisa, o mesmo processo. O torresmo eu não usei no terceiro dia porque correndo e comendo torresmo não funciona, hein, pessoal? Não Não dá façam certo isso. nelas. Não dá certo, não. E o MCT Então, o MCT em óleo, você colocava na não, bebida ou nesse, colocava o óleo? Não, nada disso. não, nesse Mundial eu não usei. Nas 100 milhas eu usei também. No Acetonas ciclismo. exógenas você misturava na água e ficava com aquele sal de cetona, né? Sal de. Isso, Tá, isso, tá isso. bom. Então, pessoal, agora eu vou explicar para vocês, porque tá parecendo, se você É, nunca ouviu falar você não disso, conhece. eu vou explicar para vocês. É o seguinte: quando a gente começou a estudar nutrição esportiva, coincidiu com a pirâmide alimentar que te mandava comer muitos carboidratos, muitos grãos, evitar carne, evitar gordura, porque gordura te fazia mal. Coincidiu essa época com a suplementação nutricional para esporte. Por quê? Porque foi observado que no momento que o seu glicogênio, então pensa que o açúcar que você ingere, ele vai ser uma parte absorvido direto e a outra parte que sobrar vai ser guardado em formato de glicogênio, que é um monte de glicose de mão dada, num estoque rapidinho no seu fígado para isso. O fígado serve para isso, ele vai te dar glicose conforme vai diminuindo, você vai usando, ele vai te fornecendo de uma maneira estável só 2.000 calorias. O que acontece? Foi observado no começo dos estudos nutricionais esportivos que, conforme o glicogênio vai baixando, é o momento que o atleta se queixa de fadiga, ou fadiga muscular, ou mesmo de desempenho cerebral. Lembre-se que o Uhum. atleta precisa tomar boas decisões, pensa que um jogador de É, rugby precisa lembrar de todas as táticas que ele decorou. Então, a performance cerebral é muito importante no esporte. Então, foi observado que quando o glicogênio está caindo, essa é a hora que o atleta sente. Então, nos últimos 50 anos, a estratégia nutricional colocou um cabrestinho assim em falar, olha, se é o glicogênio que está baixo, eu vou focar em fazer 1 bilhão de produtos que uhum, repletam esse estoque de glicogênio muito rápido. Que uhum. produtos são esses? Produtos ultraprocessados que vêm em saquinhos, são repletos de açúcar, frutose e maltodestrina. Por quê? Porque eles repletam o estoque de glicogênio do jeito mais rápido. Só Rápido, que é. qual é o revés disso? Se você vai se focar em repletar toda hora o glicogênio, você vai precisar comer muito antes, daí o jantar de massas. Você vai ter que comer no começo e a cada 40 minutos, porque um atleta de alta performance, ele gasta muito rápido esse pequeno estoque, pequenininho mesmo, de glicogênio. Então, a estratégia dos últimos 50 anos foi focar só em como elevar rapidamente o glicogênio. Uhum, As custas disso, o custo disso foi muito alto, porque o atleta comumente tem leaky gut, né, síndrome do intestino uhum. perfurado Tremendo. de tanto trigo, de tanto açúcar, de tanta osmolaridade, de tanto produto processado, e as custas disso também da saúde, que a gente já vai falar Uhum, disso. Mas então, uhum. esse é um lado da nutrição esportiva que ficou com um cabresto de apenas olhar para um problema para tentar resolver. Eles esqueceram de olhar uma outra possibilidade. Se o atleta sente uma queda do desempenho quando o glicogênio está baixo, e se a gente não depender do glicogênio para render no esporte? Então, quando você olha para o problema de uma maneira diferente, as estratégias são completamente diferentes. Por Completamente. isso que se você está assistindo e está achando que a gente é dois loucos prestes a serem internados, esse é o motivo, essa é uma maneira diferente de Uhum. enxergar a estratégia para esporte. Então, o que isso traz de vantagem para um atleta? Vocês viram que o Alessandro já falou que a inflamação foi algo que ele notou como uma bela de uma melhora mesmo, percebeu uma melhora na saúde dele, porque ele rendia Uhum. melhor e se recuperava mais rápido. Por que isso, pessoal? Porque os corpos cetônicos nada mais são do que a gordura quebrada em pequenos pedacinhos, pequenininhos que vão até o cérebro. Só que eles não são só um combustível adorado pelo cérebro, pelo coração, pelo músculo cardíaco. Uhum. Eles também são moléculas sinalizadoras que diminuem a inflamação. E o efeito disso nas suas mitocôndrias, no seu músculo, é melhorar o rendimento da sua mitocôndria. Então,
você vai cada dia gastando, queimando mais gordura por minuto. E o melhor de tudo, é um combustível limpo. Então, você imagina um carro velho com aquele motor que sai fumaça Isso. preta. Esse é o carro, é a mitocôndria que usa glicose para render no esporte e precisa o tempo inteiro ficar comendo. Agora, usar a gordura é um combustível limpo. Então, o que, que acontece? Você libera menos radicais livres e a sua recuperação muscular é melhor. Dessa forma, você consegue treinar menos, porém, como você recupera melhor, você treina com uma melhor qualidade. Então, é mais Qualidade, uma isso. vez o menos, porém melhor. Por isso que o Alessandro notou uma melhora da recuperação muscular, porque os corpos cetônicos trazem muitas vantagens adicionais. Não é só um combustível alternativo, ele é um combustível que tem efeito sistêmico, anti-inflamatório, melhora a sua performance. E, Alessandro, vamos falar agora de saúde, né? A gente sabe Uhum. que o atleta ele pode estar com uma boa capacidade física, porém ele pode estar doente. Por quê? Porque a gente usa. Me conta de todos os absurdos que você lembra do seu passado, quais eram os piores lanches que você comia no sentido de comida processada, para você, para a gente usar de exemplo prático mesmo. Como que você se alimentava o pior jeito que você lembra dos seus Era lanches? bom, bem engraçado. Bom, sem dúvida era Nutella com pão de forma, sem dúvida. Aquilo ali, eu pedalava 180 quilômetros, eu levava dois sanduíches desse com Nutella e pão de forma. Isso daí era a porta do inferno para mim. Mas eu não sabia, né? Exato. Eu me deliciava com aquilo. Ah, daqui a 80, 90 quilômetros eu vou comer meu primeiro sanduíche, sabe? E ficava me motivando dessa forma. É muito legal você ter falado a questão dos corpos cetônicos, doutora Maíra, porque não é só nessa questão da recuperação muscular, da performance, mas a sua clareza mental, né? Você falou que isso é muito importante para a gente e é. Você imagina aí você pedalar 10, 11 horas direto sem parar, qualquer tipo de imperfeição no asfalto para um triatleta, isso é perigosíssimo, isso pode te levar à morte. Tanto que no Mundial existe vários tipos de acidentes, porque tem um trecho lá que a gente desce 40 quilômetros só de descida. Se você não tiver alerta ali, se você não tiver preparado mentalmente, se o cérebro não tiver acordado, ali é fatal, quase fatal. E existe vários tipos de acidentes, como seu marido já viu vários, eu já vi vários, enfim. É legal você ter falado essa parte, é bem curiosa isso daí, Sim, bem tem legal. vários estudos agora, pequenos, lógico, né? Que a gente viu mais no Metabolic Health Summit, de quem mais estuda cetona exógena. Tem uns estudos em andamento agora, com vários tipos de esporte, não é só com Uhum, um ciclista, mas eles treinam a atenção do ciclista na bike, na bike. no rolo mesmo, e eles Uhum, tentam fazer sequências de números, de setas, uhum. para ver se o atleta não perde a atenção. E dos resultados parciais Perfeito. desses estudos, não houve nenhuma piora do rendimento do atleta que usou a cetogênica como a cetose, né, os corpos Uhum. cetônicos como fonte de energia versus o carboidrato. Então, é muito importante saber que a gente tem poucos estudos práticos em seres humanos da atenção especificamente voltada para o esporte, para a tomada de decisão, porque esse é um mundo novo. A gente não É, sabe nem se mais para frente, daqui uns 20 anos, cetona exógena não vai ser considerado é. doping. Porque Isso. apesar da gente fabricar acetona com a Uhum. quebra da nossa gordura e é de graça, às vezes a acetona traz tantos benefícios que talvez não possa ser usado exógeno, talvez você tenha que fabricar a Concordo, sua, né? A concordo, gente vê concordo, a diferença. É brutal, né? concordo. Depois de É uma prova, eu brutal. lembro que o meu marido saía mancando, eu ficava possessa, porque eu sempre viajava e falava, amigão, depois da prova, a gente vai passear. E ele ficava lá mancando, era assim, me deixava chocada. Eu falava, gente, isso não é nem um pouco saudável, não pode Isso, ser. E a isso. diferença é brutal com o atleta que não requer açúcar o tempo inteiro, né? É, legal, você me perguntou sobre saúde, né? Vamos falar sobre saúde agora. Vou te contar a verdade é que eu era um atleta doente. Hoje eu sou um atleta saudável.
eu era doente, sem dúvida nenhuma eu era doente. Inchaço, eu falo também que eu era muito mais forte mentalmente quando eu estava na mainstream de high carb, porque para mim levantar de madrugada e para treinar, doutora, com dores, desconforto, cara, eu acordava assim, eu falava assim, peraí, ontem eu saí da água fazendo 5 quilômetros de natação, eu tô morto, como é que eu vou correr agora de manhã? E acordava e ia, sabe? Então a minha mente era muito forte, né? Continua forte, mas eu era doente. Hoje eu sou saudável, hoje eu tenho a melhor composição corporal que eu já tive na minha vida. Acho que nem com 18 anos eu tinha essa composição corporal. A disposição de brincar, eu saio de 30 quilômetros e vou para a praia com as minhas filhas, correr, brincar com elas. Isso não É isso acontecia aí. nunca. Eu ia para casa, botar o pé para cima, falar, não me perturba não, que pro Acabou o hospital. dia, a Acabou o esposa não dia. devia gostar, né, de high carb. Não, sem dúvida nenhuma não. Também reclamava. Exato. Então, assim, essa é uma questão muito importante de saúde da gente falar, porque eu tô aqui como médica, né, pessoal? Uhum. Como que a gente pode seguir um amor por um esporte que requer tanta dedicação, tanto treinamento, tanto carb loading, se você acha que não tem opção, né? Comer tanto carboidrato. É. Como que a gente consegue encontrar um meio de conseguir fazer o esporte e ganhar saúde apesar do desempenho? Porque muitas vezes a gente busca só o desempenho e esquece completamente da saúde, Uhum. né? E Uhum. essa forma de não depender de carboidratos processados, ultraprocessados a cada 40 minutos é uma forma de garantir que você não vai prejudicar tanto a sua saúde, apesar do É. esporte que você gosta. É muito comum as pessoas associarem o triatleta a alguém saudável. Eu, Isso. por exemplo, não sempre observei isso e para mim era um mistério porque eu não entendia antes o efeito da frutose, de excesso de açúcar, mas eu olhava, gente, não dá para roubar num Ironman, muito menos num ultra. E não é difícil você ver atletas com sobrepeso, É. muito sobrepeso, às vezes obesos, fazendo essas provas extenuantes de 19 horas. Aí eu falava assim, gente, não dá para enganar, uma pessoa dessa não treina pouco. Ela treina É. muito. Como ela pode estar acima do peso fazendo tanto esporte? Mas aí a gente entende que o papel da frutose, independente do que você faz de exercício, ela prejudica o seu metabolismo no sentido de piorar a sua resistência insulínica. Então, para os atletas que estão acima do peso, não é a vantagem mecânica apenas de perder o peso e render mais. Muitas pessoas gastam uma fortuna comprando uma bicicleta que é 10 É. gramas mais leve, porém elas têm um excesso de peso que está prejudicando a saúde e elas dependem de carboidrato a cada 40 minutos, algo que vai deixar a gordura que eles têm como própria fonte de energia super estável trancada, porque a insulina alta, de depender de muito carboidrato e de muita frutose piorando essa insulina alta, ela faz com que, embora você carregue 40 mil calorias dentro de você, a chavinha do acesso do portão fique trancada. É isso que a insulina faz com você. Então, você olha para aquele atleta quebrado, deitado no asfalto, antes de chegar à maca, você fala, gente, que dó, porque ele tem 40 mil calorias de gordura ali, de caloria de gordura armazenada, que poderia Energia. estar facilmente suprindo o cérebro e protegendo ele de quebrar, e ele não consegue porque a insulina dele está tão alta que ele não tem acesso. Então, depender de muito carboidrato realmente é um componente muito importante do esporte que pode impedir que você tenha inclusive saúde metabólica sem falar de atletas, uma pessoa Isso. menos saudável por depender de tanto carboidrato durante os treinos. E quando você gosta de endurance, você tem que se comprometer com muito treino. E quanto mais treino com muito carboidrato, você está expondo o seu corpo a uma quantidade de carboidrato que boa parte do mundo não tolera mais, né, Alessandro? Você mora nos Estados Unidos, aí é sempre o começo de tudo. Então, o começo das orientações nutricionais, o começo da obesidade, a Da pandemia de desgraça. diabetes. Exatamente. Então, é importante a gente olhar, agora que você está aí também na pandemia, né, Alessandro? Uhum. Quanto a gente está adoecendo por causa desses hábitos ruins de depender de excesso de carboidrato na dieta e nos treinos, né?
Então, essa parte de imunidade, de inflamação, de resistência insulínica, para atletas que estão com sobrepeso, utilizar a restrição de carboidrato associada a jejum é uma ótima maneira de aumentar a sua queima de gordura e manter a sua massa magra. Alessandro, fala pra gente, a sua composição corporal, você faz os treinos em jejum já faz algum tempo? Sim, sim. O jejum ele me acompanha desde essa minha mudança em 2018, como eu te falei, nos treinos leves, e depois fui me adaptando e incorporei ele em todas as etapas de treinamento dos meus ciclos, né? Mesmo em intervalos curtos e explosivos de treinamento, nos longos, ele faz parte da minha vida desde 2018. O que a gente pode estar observando, doutora Maíra, é o seguinte: existe poucas pessoas que fazem o que eu faço. Talvez você possa concordar comigo. Então, muita gente me procura e fala assim, eu falo, o que você faz, cara? Ah, eu faço só musculação, eu só dou essa corridinha. Eu falei, cara, então não tem problema, sabe? Quando vai para um extremo o que eu faço, aí as coisas mudam, né? Então, o jejum, ele me acompanhou antes das 100 milhas, você me acompanhou sobre isso, você viu, mas só que a gente teve que abandonar o jejum por falta calórica. Eu estava tendo um Exatamente. gasto calórico muito alto, eu estava tendo Eu um gasto lembro que eu fiquei super calórico. preocupada. Falei, Alessandro, pelo amor Isso. de Deus. A gente tem uma recordação muito clara sobre isso, porque ninguém fez isso, né? A gente não tem conhecimento, não tem estudo. Então foi muito interessante essa nossas 100 milhas, porque veio muita coisa nova. Então, para a maioria das pessoas que podem estar nos ouvindo aqui, não vai caber isso que eu vou estar falando agora. Eu tive que abandonar o jejum por deficiência de calorias, né? Eu estava tendo um gasto. É interessante, por meu conhecimento de mais de 20 anos no esporte de longa duração, eu falei assim, vai dar cheat daqui a pouco, porque eu já estava treinando, eu falei assim, não, não, tá em alguma coisa errada, já não estava rendendo direito, aí eu coloquei o Sim. meu relógio e monitorei 2 semanas de treinamento, atividade normal do dia a dia, e eu descobri uma média de 6.100 e poucas calorias dia, Maíra, por Nossa dia Senhora. de gasto calórico. Eu não conseguia ter esse suporte na minha alimentação normal, na minha Com alimentação certeza. É carnívora. por isso que é tão importante a gente conversar aqui, Alessandro, porque tem Aham. muitas pessoas que me procuram, obviamente são pessoas, a gente fala weekend warrior, eu não sei em português como é que fala, atleta de fim de semana, né? De fim de Então, semana, tem muitos Uhum. atletas de fim de semana com sobrepeso ou obesos que adoram correr e estão forçando a própria mecânica porque gostam de correr, mas não conseguem emagrecer. Para esses, o jejum intermitente é Ah, fantástico. Se fantástico, você sem dúvida. precisa perder gordura corporal e tem bastante gordura sobrando, o jejum é fantástico, porque a gente tem vários estudos mostrando que quanto mais obeso você é, mais você poupa a sua proteína, o Benefícios. seu músculo, e mais você dá preferência para queimar gordura. O nosso corpo é inteligente. Uhum. Agora, quando a gente vai chegando perto de atletas de alta performance, com uma composição corporal já adequada para atletas, então perto de 10% de composição corporal, né, de massa magra, Uhum. massa gorda, a sua massa magra agora tá, a sua massa gorda está em quanto? 10%? 7%? Eu há muito tempo que eu não vejo, Eu mas deve estar esqueci, por você já me mandou, eu 10 ou esqueci, eu não sei 11. de cor, eu não olhei antes, 10 ou mas 11. enfim. Eu vou fazer agora, próximo. Tá, aí você me manda, hein? Tá, claro. Mas então, pessoal, quanto mais gordura você tem para perder, mais sentido faz usar o jejum, inclusive para te ajudar a cetoadaptar, adaptar mais rápido nesse processo de eu como carboidrato sem parar e eu quero passar a queimar gordura no esporte, que a gente fala de run on fat. Você não Uhum. vai conseguir fazer essa transição assim. Você vai Uhum. precisar abrir mão de treinos extenuantes, de alta intensidade. Por quê? Porque os de alta intensidade você tem uma piora ainda maior. Alta intensidade é É, glicolítico, você vai precisar de mais isso. glicogênio. Agora, os treinos de menor intensidade, eles queimam mais gordura. Então, esses você Uhum. vai começar a se sentir melhor mais rápido. O jejum, ele entra como estratégia de melhorar essa sua flexibilidade. Você vai adaptando melhor, mas você tem que estar preparado.
em termos de esporte é fácil falar, né, Alessandro? Você fala assim, ó, você está acostumado a fazer alta intensidade por 20 minutos. Aí um dia vão lá e te mandam estender dos 20 minutos para 2 horas. Você espera que vai sofrer que nem o cão, né? Então, o Isso. jejum é exatamente isso, é um estresse pontual que você vai usar estrategicamente para aumentar a sua flexibilidade. A gente usa o termo hormese, é um termo que é justamente usar algum estresse, e o exercício é o É um melhor grande. exemplo para comparar com o jejum, Uhum. é um estresse bem importante que vai fazer com que o seu corpo desenvolva uma série de mecanismos para se adaptar a esse estresse gigante, e depois que ele se adaptou a esse, ele termina já mais forte do que ele era antes. E aos poucos você vai desenvolvendo resiliência e resistência a situações cada vez mais estressantes, mas requer tempo, paciência, estratégia, né? O Alessandro não fazia jejum o tempo inteiro. A gente usa alguns jejuns especificamente para estratégia mesmo de aumentar o estresse em alguns tipos de exercício, para que você aumente tanto a sua tolerância quanto a sua flexibilidade em queimar glicose do glicogênio, acabou o glicogênio, começa a queimar gordura rápido. Isso, cada dia mais você vai ficando mais rápido. E aí o jejum pode ser essa estratégia que entra no meio. Mas se você não está obeso, você precisa de auxílio, né? A gente tem a Nutri Letícia Moreira, que acabou de entrar ao vivo aqui. É. A gente tem o André Burgos, que tem o Atletas Low Carb, que é de extrema qualidade. Eles têm um podcast maravilhoso, com inclusive várias entrevistas com o Alessandro, que se vocês estão amando ele por aqui, vocês podem ouvir mais o Alessandro lá. E a gente tem também, eles inclusive lançaram um curso agora, que, inclusive para Isso. profissionais, Para né? profissionais, isso. Que eu achei incrível, porque a gente precisa ter mais pessoas para poderem dar suporte a tantos atletas que estão procurando mudar essa dependência de ultraprocessados no mundo do esporte, ter que comer a cada 40 minutos alimentos que fazem mal para o intestino, fazem mal para o estômago, fazem mal para a inflamação, para o cérebro, aumentam o seu risco para diabetes, para pré-diabetes, até para câncer. Então, os atletas não podem confundir saúde com preparo, né, Alessandro? Isso. É bem diferente. É bem diferente. Exatamente. Aí, Alessandro, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do documentário. Ah, tá. Então, que você vai estar lá também. Exato. Então, com toda essa experiência que eu tive em a minha transformação como atleta e como pessoa também, como saúde, né? Não só como atleta, mas como saúde. Eu, a Letícia, o André Burgos, tivemos uma ideia de fazer um documentário, não falando só sobre a minha história como atleta, mas sim chamando profissionais como você, doutor Souto, enfim, doutora Janaína, e pessoas comuns que tiveram a transformação pela comida de verdade nas suas vidas, né? Então a gente vai estar começando a filmar no Ultraman Brasil, que eu vou estar participando em Ubatuba no dia 30 de abril, se Deus quiser. Então, vamos estar lá começando as filmagens desse documentário e vai ter relatos de pessoas, atletas, pessoas comuns, médicos, cientistas, e a gente vai contar uma história muito legal, como a comida de verdade transforma a vida da pessoa, né? Como você tirando principalmente industrializados da sua vida, você melhora a qualidade alimentar da minha família, a qualidade de saúde da minha família é outra, porque quando você vê a realidade, vê tudo isso daí, você traz para as pessoas que vocês gostam, né? Para as pessoas que vocês amam. Então, assim, aí eu ficava inquieto, eu não conseguia falar com muita gente, as pessoas não me acreditavam e tal. Eu falei, Nutri, vamos fazer um documentário, então, para pegar o número de maior possível de pessoas. E então, a gente teve a felicidade da produtora Midigal Filmes comprar a ideia, ver assim, pô, é uma ideia muito legal, vai ajudar muita gente, então eles vão filmar junto com a gente, o pessoal do Rio aí, o pessoal com uma história de documentários muito legal, de filmes muito premiados, né? Então, foi assim, um conjunto de coisas e ter assim, eu tive uma grande satisfação de convidar vocês acreditarem no projeto, você e todos os médicos, né? Então a gente vai estar lançando aí um documentário falando sobre comida de verdade, esporte, pessoas normais que transformaram a vida através da alimentação, né?
É uma mensagem que a gente vai dar aí para esse documentário. E o link do documentário já está no seu Instagram. Estão perguntando aqui qual o seu Instagram, é @MedeiroSendurance. Já está Isso, lá é. o Não, link do... não, as filmagens elas vão começar a ser rodadas só em abril, né? Não, mas O do documento. crowdfunding. Ah, não, a gente já finalizou a nossa Ah, campanha, já fechou? já Tá. fechamos isso, a gente já fechou. E a gente, com esse valor, a gente vai pagar as outras despesas, né? Que tem hospedagem, alimentação, tem o Ultraman é uma prova muito cara, então a gente vai usar esse dinheiro para nos ajudar aos outros custos, né? A gente conseguiu aí em torno de R$ 10.000 e isso já vai ajudar a gente a realizar todo o projeto, né? Porque a A Midigal gente vai Filmes. mostrar para o mundo, né, Alessandro? Mostrar que os brasileiros estão à Isso, frente. também. A gente só vê documentário gringo, né? São Exato. muito Tem bons, vários históricos adoro, muito bons, adoro, mas precisa ter a adoro, nossa adoro. versão brasileira, né? Para ficar Isso, acessível a todos. perfeito, perfeito, doutora. É por aí mesmo. Maravilha. Porque muita gente não lê, não sabe o inglês, então fica muito limitado, né? E pessoas que a gente quer atingir são pessoas também comuns, né? As pessoas que não têm muito acesso à educação. Então, eu acho que a televisão ainda hoje, né? O vídeo, né? Ela sabe se comunicar com todas as áreas de todos os níveis sociais, né? Então, Com acho que vai ser certeza. legal mostrar isso para uma pessoa que está na periferia, a pessoa que está num lugar Não, e é de importante poder. mostrar que a saúde no esporte, ela está muito mais ao alcance da população, só que não interessa Perfeito. para a indústria Não. multibilionária É, de suplementos, de gel e de Gatorade. isso. Desculpa, falei Gatorade, isotônicos. Então, assim, é importante que a gente não seja inocente. Eu gosto sempre de lembrar disso, porque para quem interessa falar para você que você não precisa de pré-treino para ir para academia. Gente, o Isso. Medeiros fez, ele fez a primeira parte da prova sem consumir nada. Ele nadou 10 quilômetros em mar aberto, Uhum. em jejum. Então, pensa comigo se você acha que precisa de um pré-treino para ir para academia. Muitas pessoas usam isso, inclusive, como impedimento, desculpa, né? Ah, não Isso. tenho dinheiro para suplemento, não dá para fazer, porque senão não vai adiantar nada. Então, assim, não interessa para muita gente que você saiba que você não precisa. Se você tem, principalmente se você tem gordura para perder, pessoal, o seu pré-treino olha para baixo, para sua cintura, o Uhum. seu pré-treino está ali. Você tem que deixar a insulina baixa, baixar esse portão aí que te impede de usar essa gordura que está estocada e usar. Então, saibam que está ao nosso alcance. Isso é tudo fruto de muito tempo desviando a ciência para um problema só. É. Se a gente olhar para o outro lado, a gente tem umas opções incríveis que vão não só melhorar a sua saúde, como poupar o seu bolso. Eu lembro que meu marido vendeu todos os géis, todos os melhores, aqueles suíços, tal, vendeu Top. tudo. Falou, ai, que beleza, não preciso mais disso. Então, Não, é assim, são libertador, é libertador, é libertador. exatamente. Aí, com esse documentário, a gente vai conseguir atingir mais pessoas a saberem que a saúde está ao nosso alcance e que todos os conselhos péssimos que a gente recebeu sobre aumentar o consumo de grãos, comer bastante açúcar e ter só medo da gordura, esse tipo de conselho fez mal para todos, até para os Uhum. atletas que acham que estão imunes e saudáveis porque não estão com sobrepeso e dependem de ingerir frutose, carboidrato, maltodextrina o tempo inteiro nos treinos. Então, essa mensagem é super importante para... Abrir os olhos, né? Exatamente. Então Abrir é os isso, olhos. pessoal. Eu queria agradecer o Alessandro. Alessandro, queria que você deixasse um recado para quem está namorando a ideia de passar por essa fase de adaptação. O que você diria para esse atleta de endurance que não é profissional ultramaratonista que nem você, mas para um atleta de fim de semana que só quer melhorar a saúde? Paciência, estude, né? Como eu caí aqui nos livros, ouvi muito você, suas lives, ouvindo o que você fala, e todos esses que eu citei aqui agora, doutora Janaína, doutor Souto, vai lá no blog do doutor Souto, que dali você vai beber de uma fonte ali
de pura qualidade de ciência e colocar isso na prática e paciência. Atleta é muito assim, quer resultados rápidos, né? Assim, tem uma ânsia muito grande, né? Não querem, mesmo com treino devagarzinho, ele não quer ficar longe daquele cara que ele gosta de seguir, enfim. É ter paciência, a chave virou, você vai utilizar a sua gordura como fonte de energia, fonte limpa, como a doutora falou, a fonte quase inesgotável. A gente tem um tanque de combustível aí e você fica colocando gasolina no tanque menorzinho, não, abre a torneira do tanque maior e vai longe. Para tudo, eu faço treinos intervalados, como eu falei, treinos rápidos e funciona para os dois momentos, mesmo para treinos longos e mesmo para treinos curtos, né? E paciência, pessoal, e coma comida de verdade, pelo amor de Deus, só isso. E obrigado mais uma vez, prazer estar com você aqui, uma honra. E a gente se vê em Alessandro, te Ubatuba. Eu agradeço estou muito. sabendo que você vai estar em Ubatuba, estou sabendo. Estarei Você e lá seu te marido. acompanhando. Vamos Eu lá, vou querer vamos te lá. Vai ser uma conhecer. confraternização muito bacana. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigada pela audiência. Espero que vocês tenham aproveitado essa live. Espero que vocês tenham. Sigam o Alessandro, sigam Atletas Low Carb, sigam a doutora Isso. Letícia Moreira, nutricionista esportiva, sabe tudo sobre os ciclos de carnívora, cetogênica, low carb e jejum intermitente. Vamos lá Uhum. sermos mais felizes e deixar essa Isso. indústria de alimentos muito, muito irritada. A gente vai parar de ser vítima dessa ideologia Isso. aí. Vamos jogar o senso comum Acabou. no lixo e ser Só está saudável. Que tal? começando, né, doutora? Só está começando, como eu falo. Só começou, só. Isso aí, Alessandro. Um Sucesso para beijo. você. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.